Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Faz um bom tempinho que eu não apareço por aqui, acho que o último vídeo foi em novembro, mas eu estou de volta pra conversar com vocês, pra falar um pouco sobre o que Deus tem feito na minha vida. E tô muito feliz de estar de volta, espero que vocês estejam felizes com mais um vídeo. E hoje eu quero conversar um pouco sobre obediência. Eu passei esse tempo fora, nem foi intencional, na verdade, foi mesmo porque eu não consegui parar, né? Meus pais passaram ali que dezembro, janeiro, então foi um tempo muito bom, eu nem pensei em gravar. Depois teve meu aniversário, as coisas no trabalho também estão meio intensas. Mas enfim, né? A gente tem que seguir, tem que perseverar, até porque perseverança é a minha palavra do ano. Então aqui estou pra voltar com isso, porque Deus tem falado muitas coisas mesmo, Deus tem me ensinado muito. E eu sinto que quando eu não compartilho aqui, as coisas até acabam se perdendo, né? Aqui na cabeça, então é muito bom poder estar aqui pra falar com vocês. Eu acabei Deuteronômio recentemente, né, tô lendo na sequência esse ano. Deus tem falado muito ao meu coração sobre obediência, desde Levítico, né, que a gente lê a parte da lei e dos pesos, né, que era a questão da obediência e o juízo mesmo, né, e como era grave quando, enfim, a lei era quebrada, era apedrejamento e tudo mais. E aí a gente tem Deuteronômio, que é antes que o povo entre na terra, né? Moisés lembrando ele de todas as coisas que já tinham acontecido e de tudo que eles tinham passado e do que eles precisavam fazer antes de entrar na terra. E tem um texto que fala muito comigo, e toda vez que eu leio ele fala muito comigo, que é Deuteronômio 10, e eu te convido a também acompanhar na sua Bíblia 12 até o 22. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus? Andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo que nela há, mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Esse começo de Deuteronômio é muito bonito, porque Moisés está lembrando ao povo de tudo que aconteceu, né? Lembrando justamente como ele termina aqui, que vocês entraram no Egito com 70 pessoas, então Deus foi e os tirou com sinais e maravilhas e deu a lei, e Moisés retoma toda a lei, né? E aí, antes desse texto que eu li, ele fala o quê? Fala de como Deus deu a segunda tábua da lei, né? E que Deus prometeu e disse, levante-se, põe a caminho para que entrem e tomem posse da terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais. Então, quer dizer, depois da libertação e depois da promessa de entrada na terra, é que vem essa palavra de Moisés. E agora? O que o Senhor requer de vocês? E eu acho que essa frase é muito poderosa para nossa vida, né? Claro que no contexto dela também ela é muito poderosa, né? O que o Senhor requer de vocês diante de tudo isso que Ele fez? O que Ele requer de vocês? E eu acho que se você crê no Senhor Jesus, se você busca viver para Ele, né? Você com certeza se faz essa pergunta assim com uma certa frequência, que é qual a vontade de Deus para minha vida? O que Deus quer que eu faça, né? A gente se faz essas perguntas muitas vezes, claro que elas são mais frequentes em momentos de maiores mudanças da nossa vida, né? Vou escolher um trabalho, vou escolher um curso de faculdade, quem eu vou casar, onde eu vou morar. E essas coisas a gente realmente tende a perguntar mais, né? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas quando Moisés pergunta de uma forma geral, e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que você tema o Senhor, seu Deus? Ande em todos os seus caminhos, ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o seu bem. Essa resposta tem que estar no nosso coração. Essa resposta fala muito ao meu coração, porque eu me preocupo com tantas coisas, né, ao longo do dia, né, isso é uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor para mudar, para que no meio das minhas atividades, ou mesmo durante as atividades, coisas da casa, enfim, que eu não fique com preocupações, porque essa é a minha tendência, esse é o meu normal. Eu esvaziei minha cabeça, já coloco alguma preocupação, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer amanhã, depois de amanhã, e eu me preocupo com tantas coisas, e eu acredito que não seja só eu, mas olho para tantos lados, assim, para tantas demandas, né, que a vida nos dá. E se eu simplesmente me fizer essa pergunta
a cada minuto o que o Senhor requer de mim, né? O que Deus requer de mim. Será que Deus requer de mim a casa limpa? O que Deus requer de mim é a casa limpa? O que Deus requer de mim é o meu cardápio da semana planejado? É o jantar de amanhã adiantado? O que o Senhor requer de mim é o meu trabalho feito com excelência? É claro que nenhuma dessas coisas é ruim. Na verdade, todas essas coisas são muito boas, porque elas são a vida acontecendo, né? A gente tem que mesmo limpar a casa, a gente tem que mesmo cozinhar, a gente tem que trabalhar. Mas o que o Senhor requer de mim? E muitas vezes eu sinto que eu coloco o meu coração nas coisas que eu estou fazendo. Se eu me preocupo tão facilmente com o que eu tenho que fazer a seguir e com as minhas milhões de preocupações e tarefas, então quer dizer que o meu coração está nelas, né? Porque a primeira coisa que me vem à mente quando eu tenho um tempo livre não é estar com Deus, não é estar em oração, mas é, tá bom, então agora deixa eu adiantar alguma coisa. Sendo que eu me preocupar com essa coisa antes não vai fazer com que eu tenha que fazê-la antes, né? E eu me pego muito com isso. E é interessante como a gente esquece mesmo das coisas, né? Porque o meu versículo do ano passado era a passagem de Mateus 6, né? Não se preocupem, né, com coisa alguma, não andem ansiosos, porque as aves do céu têm um alimento e as flores têm a sua veste, que dirá nós, né, que somos filhos do Senhor. E então ele fala que a gente deve se preocupar primeiro com o reino e as outras coisas serão acrescentadas, que não é nada mais do que esse texto que está dizendo que o Senhor requer de você, não é que você tema a ele e o ame e o sirva, né? E é tudo a mesma coisa, né? Mas como a gente esquece fácil e como eu perco isso fácil de vista. Então, por melhor que eu faça todas as minhas obrigações, por melhor que eu lide com todas as minhas tarefas diárias, eu posso estar passando longe do que é mais importante. E aí eu não estou fazendo o que Deus requer de mim. E isso não é a forma que eu quero viver. Eu quero viver da forma como Deus requer de mim, limpando sim, cozinhando sim, né, arrumando sim, trabalhando sim, amando a minha família, mas se o meu coração não estiver em temer o Senhor, em viver diante do Senhor, eu estou fazendo todas essas coisas. E ainda assim, quando eu chegar diante de Deus, eu não tenho o que oferecer, porque eu não fiz com o coração pra Ele, né? Não tô dizendo que, nossa, se a gente tem muitas obrigações, a gente não tá fazendo pro Senhor, não, mas é um exercício do coração diariamente, porque a gente vive mesmo diante do Senhor. E eu acho que é de cada um a gente se fazer essa pergunta, né? O que o Senhor requer de mim nesse momento, né? Aquela frase de fazer a próxima coisa e tudo, faça a próxima coisa mais importante. E isso é uma pergunta a ser feita diante do Senhor, né? A gente não pode... Porque eu tenho muitas próximas coisas na minha lista, mas eu tenho que fazer a próxima coisa diante do Senhor, o que Ele quer que eu faça, né? E mesmo viver diante dEle. Acho que esse vídeo pode até parecer uma mistura de várias coisas que eu já disse em algum momento, que a gente já sabe de alguma forma, mas esse texto fala tanto comigo, porque é muito forte essa frase, o que Deus requer de você, sabe? O tanto que você tem se esforçado, o tanto que você tem se preocupado com determinadas coisas, é o que Deus requer de você? Essa questão de buscar o reino em primeiro lugar é muito séria, porque a gente tá, eu falei, né, vivendo um momento, assim, de muitas mudanças, assim, um momento meio de transição do trabalho, aqui, mudança de apartamento, ainda não tem nada certo, claro que pra Deus já tem, mas pra nós não, e essas coisas começaram a me deixar ansiosa, e comecei a pensar que eu precisava trabalhar mais, que eu precisava pesquisar mais, que eu precisava me preocupar mais com essas coisas pra que elas dessem certo. Sendo que é totalmente contrário, né? Se a gente precisa de direcionamento de Deus pra mudar de apartamento, se eu preciso de direcionamento de Deus na questão do trabalho, a solução nunca vai ser eu me matar mais naquilo que eu tô fazendo. Sempre vai ser buscar mais o Senhor e viver mais o temor do Senhor. Mas se a gente não para pra pensar nisso, é automático. E se eu preciso disso, eu vou me jogar nisso. Mas não, se eu preciso disso, eu preciso de muito mais do Senhor, eu preciso de muito mais temor, eu preciso servir muito mais ao Senhor, senão eu vou me perder nessas coisas que eu tenho tentado fazer. E pra mim isso tem tudo a ver com murmuração e ingratidão, porque também todo esse processo de tensão, de maior esforço, maior preocupação, me fez muito sem gratidão por aquilo que eu já tenho, né? A gente se preocupa muito com o amanhã, com o que vai vir, não sobra tempo pra gente agradecer, pra gente olhar com um olhar de gratidão para aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, porque Ele me deu hoje. Claro que é um exemplo um pouco extremo, mas, por exemplo, se eu olho pra geladeira e eu vejo que ela tá cheia de coisa e eu preciso planejar o que eu vou fazer durante a semana com aquelas coisas, senão vai estragar, senão eu vou ficar muito ocupada, senão eu não vou ter tempo pra fazer o jantar, pra fazer a marmita do almoço e tudo mais. E eu perco a oportunidade de olhar para aquela geladeira cheia e falar, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor nos permitiu fazer uma compra essa semana e porque nós temos, sabe, o sustento não para hoje, mas para a semana, né? A gente tem que pedir para Deus o pão de cada dia, mas a gente parece que perdeu isso. A gente esquece que se o Senhor não nos der, sabe, a gente não tem nada. Se o Senhor não me der hoje,
Eu não tenho nada. E às vezes olhar para uma despensa cheia, para uma geladeira cheia, pode fazer a gente pensar que a gente tem algum controle, né? Não, pera, mas eu tô suprida aqui. E essa coisa de cardápio, eu falo muito disso porque realmente é uma coisa que era pra facilitar a minha vida, mas muitas vezes eu me pego preocupada com isso, sendo que, sabe, o Senhor tem suprido todas as coisas. E eu falo de comida porque é o básico, né? A gente tem e a gente nem percebe o quanto é bênção do Senhor, o quanto a gente tem que ser grato por isso. Então, quando a gente não consegue olhar para o que a gente tem hoje e ser grato ao Senhor, não sobra tempo. Não sobra tempo pra gente obedecer, porque a gente está ocupado murmurando e nos preocupando com o que fazer amanhã, com o que será do amanhã, realmente nos preocupando com as coisas que vêm depois, sendo que ele disse para preocupar com o que vem primeiro, né? Com buscar primeiro o reino. E tem um texto em Deuteronômio, que é o último que eu vou ler, que fala disso de uma forma muito séria, sobre a gente não saber servir a Deus com alegria, nos alegrar naquilo que Ele nos deu hoje, que é Deuteronômio 28, versículo 47 e 48. Essa parte do texto é o terceiro discurso de Moisés, quando começa a falar sobre as bênçãos da obediência, e ele fala sobre os castigos decorrentes da desobediência. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. Aqui o Senhor está avisando sobre o que aconteceria com Israel, né? Depois de tanta desobediência, eles seriam, enfim, destruídos, né, pelo inimigo, eles iriam para o exílio e tudo mais. E é muito forte isso que o texto fala, né? Porque vocês não serviram o Senhor com alegria e bondade de coração, então vocês vão servir os seus inimigos. E eu acho que isso é um aviso muito sério pra nós, né? Principalmente quando a gente tem tudo, assim. Se você olha para suas necessidades básicas, a gente tem tudo, né? É que o que a gente quer é muito mais. Tenho trabalho hoje, mas eu preciso saber o que eu vou estar fazendo daqui 6 meses. Eu preciso ter isso garantido, senão eu já não consigo ter paz no meu trabalho hoje porque eu não sei o que vai acontecer. E a gente vive com essa antecipação e a gente não vive alegres e em obediência, com alegria e bondade do coração. A gente não vive com obediência agora. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que a gente vai servir os nossos inimigos, né? No caso, o que foi dito para Israel. Ou seja, se você não serve o Senhor com alegria agora, que você tem tudo, então você vai servir sem nada, vai servir os seus ídolos. Vai servir os ídolos que você erigiu no seu coração. Seja a sua própria imagem, seja o seu trabalho, seja a sua família. Se a gente não serve o Senhor com alegria, tendo tudo, então, quando a gente não tiver nada, a gente vai servir os nossos ídolos, aquelas coisas que a gente colocou no nosso coração, no lugar de Deus, e que não entregam aquilo que elas prometeram. E é isso que vai sobrar para nós. Se a gente não se alegra no Senhor, se a gente não obedece o Senhor hoje, né? Quantas vezes a palavra não fala no dia que se chama hoje, se arrependa. Olhe para o que você tem hoje, sabe? Para de se preocupar com o que você não tem no futuro, né? E mais usa o hoje, o dia que o Senhor te deu, para obedecer com alegria, né? Olha para o que você tem, agradece ao Senhor e toma a decisão de obedecer, porque o que o Senhor requer de você é temor, é a alegria e a obediência. O Senhor não requer de nós, mais uma vez, todas as nossas tarefas, nossas obrigações são importantes, mas o que o Senhor requer de mim, né, que o meu coração não esteja nas coisas que parecem mais importantes no momento, né, mas que o meu coração esteja mesmo no Senhor. E é claro que a palavra final nunca pode ser de desespero, né, então eu vou perder tudo. A palavra final não pode ser de desesperança, porque justamente, como eu disse, quando Moisés fala, então, e agora, Israel, o que o Senhor requer de vocês? Isso veio depois da libertação, isso veio depois da promessa de entrar na terra, né? Nós já temos a nossa promessa, nós já temos a nossa liberdade em Cristo Jesus, e é por isso que a gente pode se perguntar o que o Senhor requer de nós. Porque de quem é inimigo de Deus, de quem não crê em Jesus e quem não tem a salvação e a vida eterna, o Senhor não requer nada, ele só tem ira, ele só tem juízo. Mas se você não crê em Jesus como seu Salvador, então o que o Senhor requer de você é que você se arrependa, porque se você não se arrepender dos seus pecados, aí o que te espera é a morte, né? Mas a gente, crendo no Senhor Jesus, tendo uma nova vida, nós temos essa oportunidade de Deus requerer algo de nós, no sentido de que a gente não vai ser salvo por causa disso, né? Porque ele já libertou, ele já salvou, ele já prometeu a vida eterna, aqui no caso a terra prometida, né, em Deuteronômio, mas a nossa Jerusalém celestial, a nossa terra prometida eterna, então ele já deu todas essas coisas. E agora a gente com toda alegria tem a oportunidade de olhar para o Senhor e falar, ele requer de mim o meu temor, o meu serviço, a minha obediência, é isso que eu vou dar, né? Porque
é o que eu tenho pra dar, né? E nem isso a gente consegue dar, né? Muitas vezes a gente olha pro povo de Israel e pensa, nossa, mas como é possível que eles só reclamam e não olham pro cuidado de Deus dia após dia. Eles ainda estavam no deserto, né? Eles ainda tinham mais motivo de reclamar do que nós hoje, em 2023. Mas ainda assim a gente acha coisas pra reclamar e pra murmurar perante o Senhor. Mas esse texto é muito forte, versículo 47. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, que essa não seja a nossa condição, né? Porque é claro que cada um de nós tem as suas dificuldades, e claro que a gente tem as nossas lutas, mas se a gente olha, sabe, realmente pra vida que o Senhor nos deu, pra tudo que Ele nos tem dado, para as bênçãos, né, que tem chegado a nós, se você tem a sua igreja local, se você tem a sua família, se você tem uma casa, se você tem o que comer, se você tem um trabalho, o Senhor tem te dado todas essas coisas, né, que a gente possa servir a Ele com alegria por tudo isso que Ele tem nos dado, porque nada é nosso. Então, essa palavra que eu queria trazer para vocês, eu acho que eu passei por muitos assuntos, mas é para compensar o tempo que eu fiquei sem falar por aqui. Mas é isso, é o que o Senhor requer de nós, né? Que essa possa ser a pergunta que te acompanha durante o seu dia. Se você está perdido, se você tem muitas obrigações para lidar, muitas coisas para fazer, que o seu dia seja o que o Senhor requer de mim, né? E aí eu vou terminar só lendo de novo esse versículo mesmo, Deuteronômio 10, 12 e 13. E vou ler também o 21, que é muito bonito. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Ele é o nosso louvor, Ele é o nosso Deus. A gente não se esqueça de tudo que Ele tem feito e que a gente possa responder em temor e em obediência ao Senhor, porque é isso que Ele requer de nós. Essa é a minha oração, pela minha, pela sua vida. E por hoje é só, fiquem com Deus. Até mais.